Olá, tudo bem? Professor Márcio Alves. Nossa aula de hoje ela vai tratar sobre os povos da Mesopotâmia. Primeiramente, a gente vamos conceituar o que quer dizer Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Por quê? Essa região no Oriente Próximo estava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Foi uma das primeiras civilizações que começaram a criar assim, as primeiras cidades naquela região. E vai aparecer uma coisa interessante, que são as primeiras escritas, chamada escrita cuneiforme. Era uma forma de cunha, né, que eles faziam e faziam os símbolos numa parte de tábuas parecidas com feitas com barro. Então, a partir daí eles começaram a fazer esses símbolos para identificar algumas coisas, para fazer controle de mercadorias, da produção. Mesmo sendo naquela época, eles já tinham cuidado com a produção da alimentação para a população, né? Já viviam da agricultura. Então, entre esses dois rios, essa terra era uma terra muito fértil. Então, ela também é conhecido como o crescente fértil. Como é que era a religião na Mesopotâmia? A religião ela era politeísta. Por quê? Porque existiam vários povos naquela região. Tá? Então as pessoas adoravam vários deuses, né? Uma religião politeísta é aquela religião que acredita que em alguns deuses da força da natureza, e assim as pessoas começaram a ter essa visão de adoração. Quem é que estava próximo dessa região? Qual era uma outra civilização? Os egípcios. Os egípcios estavam bem próximos ali, mas eles tinham também o seu rio, que irrigava todas as terras do Egito, que era o rio Nilo. O rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, e ele ali, todos os povos também de outras regiões, eles começavam a ir para o Egito justamente por quê? Porque tinha um comércio, né, de transações, de troca, e também tinha a questão do rio. O rio era importante para que as pessoas pudessem produzir, né, navegar e viver, né, bem próximo ao rio pela questão da água. Né? Como é que era a escrita no Egito? Era chamada também escrita hieroglífica. Tá? Uma das escritas mais complexas da humanidade. Ela foi criada por volta de 5.000 anos atrás, né? Compunham cerca de 7.000 símbolos representando objetos e cerca de 20 símbolos representando sons. Okay? Então, o Egito ele tinha assim, também uma religião politeísta, tá? Que é aquela religião de adoração a vários deuses. O líder do Egito era o faraó, que ele tinha várias funções, mas a mais importante era de administrador. Ele administrava todo o Egito e também ele era um tipo de sacerdote também. Ele era o representante de Deus. Os egípcios consideravam o faraó um semideus, né? Era um sujeito que foi colocado ali por Deus para administrar e para tomar conta de toda a população. Como é que os egípcios tinham algumas características assim bem legais? Na questão do aterramento, quando a pessoa morria e tal, eles tinham um processo de mumificação. Como é que era isso? Claro, aquelas pessoas que tinham mais posses, né? Eles limpavam o corpo, né? Tiravam as vísceras, tiravam o cérebro da pessoa, né? Tinha um aparelho que eles tiravam, e a partir daí eles colocavam num pote as vísceras do cérebro, e aí eles preenchiam aquela parte que ficou vazia, limpavam e colocavam uma atadura e mumificavam. Com isso, viravam as múmias. E o enterro não era um enterro de forma horizontal, eles ficavam em pé, de forma vertical. Os faraós, que eram pessoas muito ricas, poderosas, eles construíram, né, as pirâmides. Então, cada faraó construiu a sua pirâmide, né, na sua época distinta e tal. Para quê? Para poder
ser enterrado ali. E junto com ele ser enterrado também todos os seus bens. E tem uma coisa muito estranha, que é a questão dos empregados. Se o faraó gostasse muito de um ou dois ou três empregados, aqueles empregados teriam que ser enterrados com ele. Os animais, né? As joias, os móveis, todos eles ficavam nas pirâmides ali para que as pessoas pudessem conservar, porque eles acreditavam numa vida após a morte. Como é que eu posso explicar isso? Eles acreditavam que depois que eles voltassem à Terra, né, eles iam precisar daquelas heranças, daquelas riquezas para poderem sobreviver. Essa era a visão que eles tinham. O Egito, ele tinha, antes, né, de ser, como eu posso dizer, antes dele ser unificado, ele tinha dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Aí Menes, que foi o primeiro faraó, ele conseguiu unificar esses dois reinos. E com isso ele criou um reino só. E aí o Egito se tornou muito poderoso, porque foi crescendo o reino, foi, né, aumentando a produção agrícola, e eles criaram uma técnica interessante. No Egito tinham duas estações, a cheia, né, e a seca. Então, por exemplo, quando no período de cheia, o rio, o Nilo, transbordava. O que eles tinham que fazer? Eles perdiam parte da produção porque a água levava tudo. Então eles conseguiram fazer umas valas, e a partir dessas valas, as valas iam irrigando a produção e não estragavam, né, o que já havia plantado. E com isso também tinha uma vantagem. Com a chegada dessas águas do rio, eles levavam humus, levavam uma série de produtos que melhoravam a qualidade da terra. E com isso a produção aumentava. Então chegou uma época que o Egito chegou a ter uma boa parte da produção alimentar naquela época. Se você é um estudioso da Bíblia, você já estudou a história de José, você vai ver que José, ele foi governador do Egito. Né? Então ele teve um sonho, e num desses sonhos tinha lá, né, ele decifrou, né, um dos sonhos de Faraó, ele foi decifrar o sonho de Faraó, e aí o que ele entendeu com o sonho de Faraó? Faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então José decifrou esse sonho e falou: olha só, esse sonho quer dizer que o Egito vai passar por 7 anos de muita dificuldade. Mas se você economizar, mas se você guardar mantimentos durante 7 anos, você não vai ter dificuldade. O Faraó obedeceu aquilo que José havia decifrado para ele. E assim o Egito passou por 7 anos de muita fartura, enquanto todos os outros povos ao redor do Egito estavam passando por dificuldade. Então, assim, tem muitas histórias interessantes sobre a civilização egípcia, mas o que a gente pode entender? O que a gente quer resumir? Que é interessante, né? O que nós estudamos hoje? Mesopotâmia, terra, significa terra entre rios. Quais os dois rios? O rio Eufrates e o rio Tigre. Ela está numa região também conhecida como Crescente Fértil, ok? Os hebreus já estavam lá nessa região, né? Tinham vários povos ali que foram se formando também. O que nós também estudamos nesse capítulo? A questão do Egito, né? A unificação do Egito, Menes, o primeiro faraó, o Alto Egito e o Baixo Egito. Qual é o rio que banha o Egito até hoje? É o rio Nilo. Uma outra curiosidade também, legal, que é bom vocês aprenderem, né, e lembrarem, é que o Egito ele está no continente africano. Muita gente confunde, né? Acha que o Egito não é África, né? Acha que o Egito é parte do Oriente e tal, mas não, o Egito é África, né? Como o Líbano, como outros lugares também que nós às vezes confundimos. Então, o que é interessante, o que nós aprendemos? Que o Egito é África, que o Egito tem o rio Nilo que banha até hoje o Egito, que também, né,
o faraó, ele é um semideus, ele tem várias funções, ele é sacerdote, ele é administrador, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas também têm uma adoração muito grande sobre ele. O Egito, como aqueles povos da Mesopotâmia, são politeístas. O que são povos politeístas? São povos que adoram vários deuses. O que são povos monoteístas? São povos que adoram um único Deus. Tá? Então, assim, você pode compreender isso. Também vimos que lá no Crescente Fértil, né, na Mesopotâmia, nós vimos que a escrita que começou lá foi a escrita cuneiforme, enquanto a escrita do Egito é hieroglífica. Né? O sistema de mumificação, né? Expliquei para vocês, o processo de mumificação, o processo da escrita, né? Por que se começaram a escrever, a anotar as coisas? Pela questão da produção de alimentos, para calcular a quantidade de alimentos que precisavam produzir para a população. Estudem mais, pesquisem mais sobre o Egito e sobre a Mesopotâmia. São uma das regiões mais antigas da humanidade. Muito nós temos que aprender. Muitos estudos estão sendo feitos ainda através de historiadores sobre essas civilizações. Estudem, aproveitem. Um bom dia para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. Cuidem-se, lavem as mãos, cuidem da higiene pessoal, porque isso é muito importante para a gente conseguir combater esse vírus que está atrapalhando todo o nosso relacionamento, toda a nossa convivência diária que nós tínhamos aí, ok? Saudade de vocês, um abraço.